pessoal, boa tarde. Conseguimos aí logar quase todos, né? Alguns tiveram alguns problemas técnicos e vão ficar para capacitação no dia de amanhã. Muito importante que vocês participem da capacitação, tá? Capacitação virtual é um requisito para estarem aqui na semana parlamentar. São vários processos, né? Processo eleitoral primeiro, depois vem a capacitação presencial, com a apresentação de documentos, depois vem a capacitação virtual e, por fim, a apresentação de projetos. Hoje a gente vai buscar aqui ter uma aula dinâmica com perguntas e respostas, para que vocês possam agregar conhecimento no sentido de elaborar o projeto de lei de vocês, tá? A professora Andressa, que ministrou capacitação presencial para alguns de vocês, eu ministrei para outros, né? Nós fomos divididos em grupos, mas eu vou estar com a doutora Carla aqui, que também vai nos ajudar na elaboração não, melhor dizendo, né? Na correção dos projetos de lei de vocês, tá bom? Então, vamos começar a aula falando... Primeiro, vou deixar a doutora Carla se apresentar aqui a vocês, depois a gente fala um pouquinho aí da questão das competências, com base nas experiências que nós já estamos tendo nos projetos que estão sendo encaminhados, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carla Brandão, sou assessora do gabinete do deputado Daniel Librelon, tá? E vou ficar responsável por orientar vocês com relação à preparação dos projetos de lei. Então, quem já estiver começando, já estiver com o projeto pronto, por favor, envie para o professor de vocês, ou o doutor Alessandro, a Andressa, ou a Ana Paula, né? E depois eles vão me enviar. Se quiser me enviar direto também, tudo bem, a gente já começa a olhar. Não deixem para o último dia, né? O prazo final é dia 2 de junho. Então, quanto antes a gente tirar as dúvidas e quanto antes isso estiver pronto, melhor para a nossa organização, porque depois ainda vai ser feito material, vai ser feito um caderno de projetos, enfim. Quanto antes vocês estiverem com isso pronto, por favor, entreguem, tá bom? E o que precisarem, eu estou aqui à disposição, tá? Para tirar as dúvidas. O doutor Alessandro vai falar um pouquinho para vocês, um resumo, né, do que foi visto nos últimos dias, e a gente está aqui para tirar as dúvidas, tá bom? É um prazer conhecer vocês e boa sorte para todo mundo. Então, pessoal, a gente também alinhou aqui uma informação que é muito importante. A questão do projeto de lei, da elaboração do projeto de lei, a gente falou bastante na capacitação presencial para que vocês fizessem, primeiramente, uma busca, né, no site de busca, que é o Google, para saber se a ideia de vocês já para saber se a ideia de vocês já existia alguma lei falando sobre o assunto ou se essa ideia já tramitava em forma de projeto de lei. O que acontece? Vocês vão apresentar esse projeto, nós vamos fazer as correções ortográficas de texto, e esse projeto vai para um caderno de projeto, né? Durante a semana parlamentar, esse projeto ele vai passar por votação nas comissões, e os 9 projetos mais votados vão passar por votação em plenário na sexta-feira. Por que a gente orienta que vocês devem fazer, primeiramente, uma busca para saber se a ideia de vocês existe ou não existe? Porque, quando o projeto for votado, outros colegas vão se pronunciar a favor e contra o projeto. E aí, nesse momento, o colega pode argumentar que o projeto apresentado já é lei no Estado, porque o projeto apresentado já tem um projeto de lei semelhante tramitando. Então, não é que você não possa fazer isso, porque esse filtro fica até um pouco difícil para que a gente faça. Mas você corre o risco de, na votação das comissões, o seu projeto for questionado em relação a isso, né? Que já é uma lei que já está em vigor no Estado, ou que já é um projeto semelhante a um outro que já está tramitando, e aí o projeto pode acabar não recebendo os votos, pode ser um projeto muito bom, não acabar recebendo os votos favoráveis para que ele seja votado em plenário. Então, nós vamos fazer um filtro, claro. Tem algumas questões também que não são de competência do Estado, já são de competência da União Federal, mas pode acontecer que o projeto apresentado seja semelhante a uma legislação que já existe, ou seja semelhante a um projeto que está em tramitação. Então, o primeiro passo é vocês fazerem a busca, tá?
coloca lá projeto de lei, coloca o assunto e ao final coloca a LERJ. Ou coloca a lei, coloca o assunto e ao final coloca Rio de Janeiro. E aí vocês vão saber se existe uma legislação, um projeto tramitando sobre o mesmo assunto, ou se já existe uma legislação em vigor. Isso aí é importante, volto a dizer, para quando o projeto chegar nas comissões, ele não sofrer esse contraponto do colega que vai argumentar, isso já existe, isso aí não vale a pena, está muito bem elaborado, mas já tem lei tratando. Então, as sugestões que nós vamos deixar para vocês aqui, no primeiro ponto, é elaborar um projeto de lei que ainda não seja lei no Estado, ou que não exista nenhum projeto semelhante tramitando. Outra alternativa seria vocês fazerem alterações de legislações que já existem. Isso é muito bacana. Então, você tem uma ideia, com base na sua ideia, você pesquisa. Aí você descobre uma lei. E você pode aprimorar essa legislação, ou seja, atualizar ela, acrescentar as ideias que você tem na lei que já existe. Isso também é um projeto de lei. Um projeto de lei de alteração de legislação já existente. Tá? Então, acho que isso é muito importante para que o projeto, além de estar bem elaborado, seja algo inovador aqui para casa. Vale registrar também que todos os projetos, independente de ganharem ou não, eles são analisados pela equipe do deputado Daniel, a equipe do Legislativo, do Departamento Legislativo do deputado, e esses projetos podem, sim, se transformar em projetos de lei, tá bom? Acho que isso é importante. Então, assim, vocês vão estar apresentando o trabalho de vocês, nós também vamos estar ajudando a população do Estado, porque o trabalho de vocês pode se transformar efetivamente num projeto de lei e, posteriormente, numa lei, que de alguma forma vai ajudar a população. Isso é um ponto muito importante. Você precisa focar naquilo que é bom para a população do Estado. Não é que você não possa falar do seu município, e pela manhã eu citei o exemplo de data comemorativa. Você pode falar, como existe festividades nos municípios, como a festa do tomate, em outro município a festa do aipim, e por aí vai. Só que o ideal é você trazer um projeto de lei que possa atender a toda a população do Estado. Quando você pensar na sua ideia, você pensa, o que eu vou poder melhorar para a população do Estado fazendo esse projeto aqui, tá? Então, o que você tem que ter em mente primeiro? A ideia. É o primeiro passo. Qual é a ideia que eu tenho? Sobre o que eu vou falar? Sobre meio ambiente, sobre defesa do consumidor, sobre direitos da mulher, direitos da criança, sobre a questão da saúde, sobre a questão da educação. Isso é importante porque de manhã tivemos uma pergunta. O meu projeto de lei, ele precisa ser somente voltado para a área da educação? Não. O projeto Parlamento Juvenil, ele é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Educação. Isso aí é uma coisa, o projeto Parlamento Juvenil. Agora, o projeto de lei que o parlamentar juvenil vai desenvolver, ele pode atender a qualquer área, desde que ele não invada uma competência privativa, e nós estudamos isso. Você não vai criar um projeto cuja responsabilidade é do governador do estado, e não do deputado estadual. Mas isso nós também vamos ajudar vocês. O que vocês precisam se atentar é que tem determinados assuntos que não são da esfera estadual, são muitas vezes da esfera municipal e da esfera federal. Eu vou fazer aqui, como eu fiz na parte da manhã, só para ilustrar. Nós estamos na parte do meio do triângulo, né? Nós temos lá a União Federal, que trata de temas mais complexos, que envolve toda a federação, todos os estados da federação. Nós temos os estados que legislam em favor do estado. Consequentemente, quando você cria uma lei estadual, você aplica ela em todos os municípios do estado. E nós temos os municípios que se restringem a legislações municipais. Então, você começa a perceber, dependendo do grau de dificuldade do assunto, você vai começar a perceber que muitas vezes a questão envolve a União Federal, não envolve o Estado. Então, você pode começar a observar questões que estão ligadas ao Estado.
a questão da educação, do ensino médio, a questão da segurança pública. Já no município, você vai ver a questão do ensino fundamental, você vai ver a questão da guarda municipal. Então, você começa a fazer algumas distinções. Você tem a questão do transporte, ligado ao transporte municipal, que circula dentro do município. Você tem o transporte que circula entre municípios, o transporte que circula de um estado para o outro, o transporte que circula de um país para o outro. Então, você tem que começar a analisar as questões para você tentar chegar aonde nós estamos aqui, que é no Estado. Vocês são deputados estaduais juvenis, então precisam legislar em favor da população do Estado do Rio de Janeiro. E aí as dúvidas vão surgindo e, obviamente, nós vamos ajudando vocês a esclarecer essas dúvidas. Alguma observação, Carlos? Bom, ela colocou aqui PL individual, PL com autoria. Isso é um ponto importante. Vocês podem estar elaborando o projeto em coautoria com outros colegas. Esses colegas não precisam ser do mesmo município, ou seja, eu tenho que fazer obrigatoriamente com um colega do município, o meu suplente do município, eu preciso fazer com um PJ que seja da mesma região? Não. Basta você lembrar que o projeto que você vai fazer é para beneficiar a população do estado do Rio de Janeiro. Falando muito sério sobre isso, gente. É um projeto que pode sim virar projeto de lei, posteriormente uma lei. Nós temos aí, isso foi apresentado na capacitação presencial, foram apresentados exemplos de projetos que se transformaram, projetos de PJ, que se transformaram em projetos de lei. E temos exemplos de projetos de PJ que se transformaram em projetos de lei e, posteriormente, em leis. E as legislações hoje ajudam a população do Estado. Então, foco na ideia que você vai ter, analisa a questão da responsabilidade, assim, melhor dizendo. Pô, de quem seria isso aqui? Isso aqui seria do Estado? Seria lá do presidente da República? É aqui do município? Esse é o primeiro passo. Teve alguma dificuldade? Faz contato com a gente. Agora, não elabora projeto de lei sem antes fazer a sua pesquisa. Porque vai acontecer o seguinte, o que já está acontecendo. O PJ elabora o projeto de lei, encaminha o projeto de lei, aí quando nós vamos analisar, e peraí, isso aqui não é de responsabilidade do Estado, isso aqui é de responsabilidade da União Federal, isso aqui é de responsabilidade do município. E aí aquela ideia toda, aquele tempo todo que você perdeu fazendo um projeto de lei, se perde, porque você vai ter que fazer um outro projeto. Entendeu? Então, assim, tenta fazer esse filtro primeiro. Aí você vai para o segundo filtro. Pensou na ideia, não elabora o projeto, faz a pesquisa. Ah, peraí, já tem um projeto de lei tramitando. Beleza, projeto de lei não é lei. Você pode fazer um outro projeto e fazer algumas mudanças no seu projeto. 2, já tem uma lei em vigor. Bom, vou ver o que eu vou fazer aqui para modificar essa lei e melhorar essa lei. Não deu certo fazer um projeto com algumas diferenças. Não deu certo fazer alteração de lei, vai para uma outra ideia, tá? Então, a dinâmica que vocês devem executar é exatamente essa. E aí surgiu dúvida, eu estou com dúvida aqui, não sei se é competência do Estado, se isso é competência da União, do município. Não elabora, faz contato com a gente primeiro. Poxa, eu estou com dúvida, porque tem uma lei parecida. Será que o meu projeto vai dar certo? Ou será que vai ser semelhante à lei? Faz contato com a gente para tirar a dúvida. Lembrando que nós temos prazo para a entrega desse projeto. Então, assim, quanto antes vocês puderem se adiantar, é melhor. E a coautoria é importante nesse sentido. Vocês podem distribuir as atividades, cada um faz uma pesquisa, cada um faz uma coisa. E de manhã foi muito bem colocado pela professora Andressa, que a coautoria é uma forma de vocês também estarem se juntando em blocos, já pensando na votação do projeto de vocês. Imaginem se vocês têm uma coautoria de 10 PJs. Vocês já têm ali 10 votos no projeto de vocês, entendeu? Imagine se vocês começam a articular a coautoria e aí vocês vêm aqui para a semana parlamentar já pensando que um de vocês pode se eleger para a mesa diretora. Você já tem os seus coautores e as pessoas com quem você está se articulando para poder se eleger para a mesa diretora. Então, assim, o conjunto é muito melhor. Claro, quer fazer individual? Pode fazer, não tem nenhum problema. Mas a ação em conjunto, ela vai trazer um resultado muito melhor e a gente tem que pensar sempre em benefício da população do Estado.
Carla, fala um pouquinho. Não, então, nós já enviamos, não sei se vocês já receberam os modelos, o modelo tanto de projeto de lei quanto de alteração de lei, nós enviamos para os grupos. Isso, é bom vocês verificarem. Tenta, por favor, vocês tentarem fazer naquele modelo ali, já facilita bastante, tá? O tamanho da letra é 12, o tamanho é Arial, tá? Aí tem uma formatação lá específica, que aí já facilita, entendeu? Facilita na hora da gente corrigir. Gente, tenta, por favor, fazer um texto de forma clara. Não adianta ficar inventando muita moda e botar muita coisa. Um projeto grande demais, pessoa que vai ler e vai analisar, muitas vezes perde o interesse pelo projeto. É melhor você fazer uma coisa menor, mas assim, bem clara e explicada, para deixar bem claro para a pessoa que está lendo qual é a sua ideia realmente. Tá? Pensa o artigo 1º, o artigo 1º é igual à ementa. A emenda, que não é emenda, é o título, é o título do projeto. Até trouxe um aqui, não sei se vocês conseguem ver. Essa partezinha aqui de cima é a emenda, tá? Então, é projeto de lei, um espacinho, /2025. O número do projeto, ele só vai aparecer no momento do protocolo, então não somos nós que colocamos. No momento em que a gente dá entrada na LERJ, né, o projeto recebe uma numeração. Então, a emenda, o projeto de lei, normalmente o artigo 1º, ele é uma cópia da emenda. Parágrafo único, que perguntaram outro dia, tem que ter um parágrafo único? Não, pode ter ou não. Normalmente, o parágrafo único serve para explicar a ideia do artigo 1º, tá? Que é a parte inicial do projeto, é a emenda e o artigo 1º. Os artigos seguintes, até um pouquinho antes do final, é onde você vai explicar quais são os seus objetivos, quais são as diretrizes, o que você quer fazer. E a parte final, que a gente chama, né, são as disposições finais, normalmente a gente coloca: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Essa parte aqui, essa é a parte final. Tá? Aqui são os objetivos, a parte dispositiva. E lá em cima, aqui a parte dispositiva, e lá em cima, artigo 1º. Artigo 1º, tá? Esse a Assembleia Legislativa resolve, eu já expliquei para o pessoal, é depois que vai para o sistema. Quando você faz seu projeto inicialmente, isso aqui não entra. Tá? Essa partezinha aqui não entra. Lá no final do projeto, vai o nome do deputado, do parlamentar juvenil, município e deputado parlamentar juvenil, só isso. Isso aqui, por favor, não coloquem. A emenda, ela fica jogadinha, deslocada lá para o lado direito, tá? Junto com o projeto de lei, da forma que eu tinha mostrado para vocês. Então, não precisa, essa parte aqui não precisa, por favor. É isso. Dúvida, gente? Uma coisa que é importante, que o doutor Alessandro falou também. Os melhores projetos, ou a gente vai tentar aproveitar praticamente tudo, vai deixando claro que, no momento em que nós formos na entrada aqui, passado o período do PJ, o projeto vai ser de autoria do deputado Daniel Librelon, porque ele que é o detentor do mandato. Então, ele que pode apresentar o projeto de lei. Mas, na justificativa do projeto, a gente menciona que foi ideia do parlamentar juvenil do município tal, ele que deu a ideia. Então, o nome de vocês vai ficar em evidência. E a gente tenta, da melhor forma, aproveitar tudo. Alguém botou pergunta? Não. Então, porque entenderam tudo. Sem dúvidas. Pode encerrar. Pessoal, só dando continuidade aqui, isso aqui é um projeto de autoria do deputado Daniel Librelon. Está tramitando, já tem número, tá vendo? E aí, como a Carla falou, você tem aqui uma emenda. Eu vou usar uma linguagem, talvez, a mesma linguagem que eu usei na capacitação presencial, não que seja a correta, mas que, de repente, para dar mais, para que vocês se fortaleçam naquilo que já foi falado. Então, talvez não seja nem o certo, acredito que não. Mas, para que vocês entendam, vamos imaginar, eu sempre coloco o projeto como se fosse uma redação, né? Que aí você tem ali o título, que seria a emenda, você vai falar resumidamente do assunto,
Aí você vem aqui com os dispositivos, com os artigos, e você vai dizer ali como é que você quer que aquilo funcione. Então, ó, programa de saúde pública veterinária. Aí o programa consiste em... O que é isso? O que é o programa de saúde pública veterinária? Aí vem dizendo, como é que vai acontecer o programa? Aqui está falando, ó, de veículo utilizado no programa deverá estar equipado com todos os instrumentos necessários. Então, você vai ali desenvolvendo, explicando como é que a sua ideia vai funcionar. E no final, pode ir, por favor. No final, beleza aí, né? Você pode ver que a gente está tratando de um programa, por quê? Porque nós temos uma secretaria que cuida disso. E quem administra, entre aspas, a secretaria é o Poder Executivo, é o governador. Então, o Legislativo não pode criar uma lei obrigando o Poder Executivo a fazer alguma coisa. Lembra que nós falamos da questão da invasão de competência? Então, aqui é parecido. Mas, em forma de programa, não tem problema nenhum. Tanto é que as palavras aqui, ó, o Executivo poderá. Aí vem a questão que nós falamos. De onde vai sair o dinheiro para executar essa ideia, para executar esse programa? Ah, é da Secretaria de Saúde, porque até pouco tempo a questão ligada a animais, né, pets, era de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Se eu não me engano, agora mudou novamente, né? Então você vai destacar aqui qual é a secretaria, você vai indicar, vai ser um programa que você não pode obrigar o executivo a fazer isso, tá? E depois você vai vir com a parte aqui da justificativa. Vai subir aqui um pouquinho para a gente, para vocês entenderem. Vejam, não é uma justificativa muito grande, mas vai explicar. Importante, que a gente sempre acha que deve ser colocado, são os dados estatísticos. Então, se você vai tratar, como no caso aqui, de animais abandonados, vejam que existe aqui um dado estatístico. Quantos animais abandonados nós temos? Qual é o perigo dos animais abandonados pelas ruas? O que isso pode acarretar? Onde é que o Estado pode melhorar? O que o Estado pode fazer? Então, a justificativa é um ponto muito importante, nós falamos aqui na parte da manhã, porque é com a justificativa que você vai defender o seu projeto. Então, se você fizer uma justificativa boa, você consegue convencer os seus colegas a votarem no seu projeto. Então, você tem sim a ementa, você tem o desenvolvimento do projeto, beleza, mas como é que você vai dizer para o teu colega que o teu projeto é bom, que o teu projeto merece ser aprovado na comissão e merece ser aprovado no plenário? Através da justificativa, explicando como é que a sua ideia vai funcionar, qual é a base que você usou para colocar essa ideia em forma de projeto. É dessa forma que você vai conseguir convencer os seus colegas de que o seu projeto é bom, mas que o seu projeto é bom não para uma determinada localidade, um determinado município. Ele é bom para todo o estado do Rio de Janeiro, entendeu? Entenderam, pessoal? Até aí está tudo bem? Sim. Temos 3 perguntas aí. Vamos para as perguntas que a gente vai, então, melhorando aí. Criar projetos de resolução, visto que na aula presencial haviam dito que sim. Chegamos a um consenso É para melhor? não, Não. para não complicar, que projetos de resolução tem um grau de complexidade um pouco maior, um grau de análise um pouco mais detalhada. Então, nós chegamos ao consenso que ficaria restrito à apresentação de projetos de lei, tá? E também de projetos de alteração de lei. Lembrando que normalmente, no nosso dia a dia, projeto de resolução, a gente faz aqui normalmente para oferecer uma medalha Tiradentes, uma homenagem a alguma pessoa que tenha prestado relevante serviço ao Estado. Sendo que, no momento em que a gente, depois de protocolar, a gente tem que pegar vários apoiamentos. Então, não é só fazer o projeto protocolar, você tem que ter, se eu não me engano, são 30 e poucos apoiamentos, ou seja, são outros deputados que assinam, dizendo que concordam com a sua iniciativa. Então, já dificulta um pouco mais, até para a gente apresentar e aproveitar essa ideia depois. Então, vamos uniformizar, fazer só o projeto de lei, que é uma coisa que eu acho que para o Estado e para vocês vai ser muito melhor. Tá legal? Nada impede que você, na condição de parlamentar juvenil eleito, parlamentar juvenil suplente, posteriormente à semana parlamentar, apresente essa ideia de projeto, né, de resolução,
Essa ideia vai ser encaminhada para a doutora Carla, do Departamento Legislativo, e vai analisar e pode sim virar um projeto de resolução. Mas vamos focar na semana parlamentar, porque cada projeto ele tem um grau de dificuldade, né? Então, para a gente não criar mais dificuldades, vamos nos restringir aos projetos de lei, que pode ser também datas comemorativas, e aos projetos de alterações de leis, beleza? Aqui, essa segunda pergunta, precisa mandar a justificativa junto com o projeto de lei? Sim, a justificativa vai junto. Só que normalmente não vai na mesma folha, tá? Então, vem o início do projeto com os artigos, a assinatura e a justificativa vai em folha à parte, tá? Mas com a logo, tudo direitinho. Não sei se também vocês já receberam o topo do projeto. Letícia Lopes, Conceição de Macabu. Letícia, é interessante que teve uma pergunta muito parecida com a sua da parte da manhã. O projeto vamos voltar aqui a uma redação. Você não tem como apresentar um pedaço da redação. Você tem que apresentar a redação toda. Imagina só se você vai iniciar lá, numa prova, você vai iniciar o assunto e depois não vai falar mais nada. Então, você vai pegar a parte final do assunto, vai falar e o restante fica em branco. O projeto é a mesma coisa. Você tem que mandar a ementa, tem que mandar os artigos, como é que você quer que aquilo ali seja executado, seja realizado, e você vai mandar a justificativa. O que nós vamos fazer aqui? Se tiver algum problema de organização, nós vamos ajudar vocês a organizar. Ó, esse artigo aqui não é aqui, ele é aqui, tem que acrescentar essa informação aqui. Nós vamos orientando vocês a melhorar isso, tá bom? Inclusive, nós tínhamos colocado também um modelo de projeto de lei alterando uma lei já existente. Então, cada alteração você tem que mencionar. Primeiro, lá na ementa, você vai colocar altera a lei, você tem que dizer o número da lei, a data da lei, tudo completinho. E cada artigo que você for alterando, você vai botar, modifique-se o artigo tal, da lei tal, aí repete tudo de novo. A lei 1000 e não sei quanto, de dezembro de 2024, enfim, vai ter que sempre enumerar isso, que passa a vigorar com a seguinte redação. Aí você, entre aspas, você bota a alteração que você quer. Tá? É item por item. Observa o modelo, que aquele modelo dá uma ajuda. Eduardo, você está perguntando se o programa deve ter nome. Então, todo programa, todo projeto, ele tem que especificar um fim, né? Não só um programa. Se você vai fazer um projeto de lei em defesa do consumidor, você vai ter que explicar ali qual projeto especificamente você está fazendo. Se você vai criar um programa com determinado segmento, você vai ter que explicar qual é o segmento. Animais em situação de rua, pessoas em situação de rua, melhorar a questão da saúde, a questão da educação, tudo você vai ter que especificar. E quem vai ser o responsável pela coordenação desse programa? Isso tem que entrar também. É o título, né? Você vai ter que dar um título para o teu projeto, entendeu? E depois, lá no desenvolvimento dele, você vai ter que, no final, como nós colocamos aqui, dizer, se é um projeto ligado à área de educação, você vai ter que dizer que a Secretaria de Educação é que vai administrar isso. Se é um projeto ligado à área de saúde, a Secretaria de Saúde, porque é de lá que vai vir a fonte de recurso. Todo projeto tem um custo, né? E a gente tem que indicar de onde vai vir o recurso. Mas isso nós vamos ajudando vocês. Se a dúvida persistir, refaz a pergunta que a gente está aqui para tirar a dúvida, tá bom? Agora vamos para o Lucas. Não, ele só botou exatamente. Ah, tá. A pergunta é aqui embaixo. Difere de uma lei? Bom, vamos lá. O programa, na realidade, é uma lei, tá? Se aprovado, se transforma em uma lei. Mas quem vai executar ela não é o legislativo, é o executivo. Porque a competência é do Poder Executivo, por isso que está em forma de programa, certo? Exatamente. Tá? Então, você pode chegar à conclusão de que você vai ter um programa que passou por aquele processo todo legislativo que a gente estudou na capacitação presencial, foi sancionado pelo governador, se transformou em lei, mas ainda não está em vigor. Por quê? Porque depende do Poder Executivo executar. Tá bom? E tem o tempo dele. Mais perguntas? Alguém querendo falar aí em áudio, pela câmera, querendo dar, ô professor, tudo bem? Estou com saudade. Não, nada? Caramba, gente. Achei que tinha criado um vínculo com vocês.
Brincadeira. Quem do grupo já está com o projeto estruturado? Todos? Foi pedido aqui que nós falássemos da questão dos prazos, não é isso? Os prazos para entrega. Isso. Então, nós temos um prazo final para entrega que é dia 2 de Junho. 2 de junho. O que acontece, gente? Depois que o projeto foi entregue no dia 2, não tem mais como mudar, tá? Ele vai ficar naquela estrutura ali. Até antes do dia 2, nós temos como fazer algumas alterações e melhorar o projeto. Lembrando que o projeto de vocês está representando o município de vocês. Ele vai para um livro, eu falei isso com vocês na capacitação presencial, ele vai para um livro e esse livro fica registrado aqui no Parlamento Juvenil. Então, assim, tem que fazer bonito, pode pedir o nosso auxílio aí para melhorar, auxílio dos professores de vocês, dos próprios PJs da edição passada que também se disponibilizaram a ajudar. Com relação à alteração, normalmente a gente faz alteração de lei, tá, Lucas? A gente não altera projeto de lei. O que pode acontecer é você ter uma ideia de um projeto de lei que já existe e você meio que fazer uma coisa parecida, mas aí não é aquele modelo de alteração, projeto de lei normal. E aí você não vai mencionar o outro que você está usando como suporte, entendeu? Sim, Sávio. O projeto de resolução a gente vai deixar. Você pode guardar ele com você. Depois você sugere. Depois da pra semana gente. parlamentar, a gente pode examinar o seu projeto de resolução, se for o caso, encaminhar para o Departamento Legislativo do deputado, tá? Sabe por quê? O projeto de resolução é uma coisa muito pessoal, muito particular de cada município, de cada pessoa. E, na verdade, o nosso objetivo aqui do Parlamento Juvenil é fazer uma coisa a nível de Estado. Então, uma coisa que seja boa para a população, não uma coisa local, entendeu? Mas depois nós vamos estar aqui à disposição para receber sugestões. Mais uma pergunta, e a gente está aqui para isso mesmo, tá, gente? Essa aula, ela é um bate-papo para a gente tirar as dúvidas de vocês. Depois, as dúvidas vão ser sanadas apenas pelo WhatsApp, a equipe de suporte. Uma coisa que eu queria lembrar aqui quando você passar uma mensagem, seja para mim, seja para Carlos, seja para a Andressa, que estamos cuidando dos ajustes dos projetos de vocês, e não houver uma resposta, reenvie a mensagem, porque nós estamos recebendo muitas mensagens, tá? E às vezes a gente acaba despercebido, acaba a mensagem ficando lá para baixo, a gente acaba não marcando a mensagem, e aí isso pode passar despercebido. Então, manda mensagem e, se for o caso, reenvia novamente. Onde posso ver informações sobre o Parlamento Juvenil do ano passado? Você tem no site da Alerj a página do Parlamento Juvenil, tá? E no site da Alerj também você pode fazer a busca pelas sessões que aconteceram, né? Não só a sessão do Parlamento Juvenil, como outras sessões solenes. Então você consegue lá, você consegue pela busca localizar toda a sessão de abertura do Parlamento Juvenil, a sessão de encerramento. Nós estudamos isso, né? Falamos do princípio da publicidade. Então, a sessão ela é pública e ela ficou gravada, tá bom? Então, projetos, né, você consegue, a Carla está me falando também, além da sessão, que eu acho que é muito interessante para você começar a observar o que acontece ali na sessão, durante a sessão, você tem também a oportunidade de fazer uma pesquisa nos projetos que foram apresentados. Foi respondido. Onde pode criar um projeto? Não, pode criar sem. Beleza. Nós estamos, como eu coloquei no triângulo, nós estamos no Estado. Então, aqui nós vamos criar projeto de âmbito estadual. Para criar projeto de âmbito nacional, você tem que ir para o Congresso Nacional. Aí é feito no Congresso Nacional. Estudamos também a possibilidade do cidadão comum propor uma ideia de projeto de âmbito nacional, através da iniciativa popular. Lembra que eu falei? A Andressa também deve ter falado. Você tem que ter a ideia, aí consegue umas assinaturas um percentual de assinaturas em cada estado, e aí você apresenta isso no Congresso Nacional, tá bom? A minha dúvida seria porque o meu projeto é sobre emprego para os adolescentes. E nisso teria que ser usado um custo do Estado e de outras empresas, como eu coloco isso na minha justificativa. Bom, você pode colocar entre o Estado e as empresas que podem firmar parcerias, muito importante, tá? E em relação ao Estado, você vai indicar de onde vai sair o custo, de qual secretaria. Se a secretaria, se está falando de emprego,
nós estamos tratando da Secretaria de Trabalho do Estado. Mais dúvidas? Agora você pode um projeto de resolução fosse causar. Não, pessoal, agora. Pessoal, é um universo de informações que vocês estão mergulhados. Eu acho isso muito bacana. Queria aqui agradecer profundamente o interesse que todos vocês estão tendo. Eu acho que isso ajuda bastante no desenvolvimento do trabalho do Parlamento Juvenil, do projeto do Parlamento Juvenil e principalmente para a população do Estado, porque certamente alguns projetos de vocês vão ser analisados, se não todos vão ser analisados, mas alguns vão ser destacados e vão se transformar em projetos de lei e, posteriormente, em legislações que vão ajudar a população do Estado. Tá? Nós temos exemplos aí do parlamento do ano passado, do ano retrasado, de projetos que realmente contribuíram significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população do Estado. Tá? Então, é muito importante o que vocês estão fazendo. Façam com muito carinho, né? Se dediquem naquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão em período de aula ainda, reservem um espaço. Vocês têm ferramentas que ajudam, né, nessa busca. Vocês têm o Google, a própria inteligência artificial pode ajudar, sabendo que o projeto não pode vir da inteligência artificial, a gente percebe quando é um projeto elaborado pela inteligência artificial, tá? Então, isso aí, a gente vai também fazer uma análise sobre isso, e é o que eu estou falando aqui. O maior prejudicado vai ser quem fez o projeto, porque quando ele for votado lá, o seu colega que quer que o projeto dele ganhe, não o seu, ele vai falar, olha, esse projeto aí veio da inteligência artificial. Olha, esse projeto aí já tem uma lei falando a respeito. Olha, esse projeto aí já tem um projeto de lei falando a respeito. É assim que funciona. Se ele quer o projeto dele vitorioso, ele tem que derrubar os outros, mas derrubar na política, derrubar na educação, derrubar no respeito. Quando a gente fala derrubar, a gente coloca entre aspas, tá? Ele vai usar os argumentos que ele tem para mostrar que o projeto dele é bom e o seu não. E isso aqui acontece na sala de comissões e posteriormente no plenário, tá? Mais perguntas? Eu vou deixar, você pode até falar que não precisa, né? Eu vou ler a pergunta e a Carla vai responder. Quanto a secretaria pode liberar na porcentagem de custo caso o projeto seja aprovado? Né? Não, a gente não tem como saber isso, né? Essa questão é do executivo. A gente faz a proposta, eles analisam, se for possível implementar, vai ser implementado, mas eles não passam para a gente valores, entendeu? E você também não deve se preocupar com isso. Também. Tailane, se preocupa em fazer o teu projeto, vê de que forma ele vai atender a população do Estado, indica qual é a secretaria que vai ficar responsável por ele, e aí o Poder Executivo, como a Carla colocou, que vai tratar do restante. Se o programa, se for um programa de interesse do governador do Estado, ele vai naturalmente reunir a equipe dele, vai ver de onde ele vai tirar o recurso orçamentário. Também foi falado de manhã que nós estamos ainda em uma situação muito difícil no Estado. Então, tem alguns projetos que até se transformam em lei e não são executados por questões orçamentárias, tá? Mas não se preocupa com isso. Coloca apenas a secretaria de onde vai sair o recurso e a secretaria que vai administrar. Normalmente é a mesma. Normalmente fica uma coisa bem genérica. A gente bota que os recursos virão de dotações orçamentárias da Secretaria, vamos dizer, de Educação. A gente não especifica valores, entendeu? Sempre fica uma coisa genérica. Uma outra coisa que eu estava lembrando aqui. Quando vocês forem enviar o projeto, gente, por favor, a gente tem maior carinho e vontade de ajudar vocês. Mas manda para uma pessoa só, entendeu? Se mandar para mim, não precisa mandar para o doutor Alessandro, que ele provavelmente já deve estar analisando uma outra coisa, não precisa mandar para a Andressa, porque às vezes a pessoa manda para todo mundo ao mesmo tempo, e aí os 3 ou 4 param para analisar isso. Então, tentem, por favor, escolha um. Todo mundo vai ter boa vontade. Legal, a gente está aqui para isso mesmo. A Brenda, ela já fez uma divisão, né? Ela já deixou lá aqueles que passaram pela capacitação presencial com a Andressa, encaminhem para a Andressa. Aqueles que passaram pela capacitação presencial comigo, encaminhem para mim. Eu e a Andressa vamos fazer, olha como é que a estrutura é complexa. Vocês vão fazer
esse projeto, vão criar a ideia, elaborar, vão encaminhar para mim, para a Andressa, e depois nós vamos encaminhar para a Carla. Depois ele será devolvido para vocês. E aí, até o dia 2, ou no dia 2, ele tem que ser encaminhado. Se quiserem mandar direto para mim, ok também, não há problema, tá? É Mas- só mandar para todo mundo ao mesmo tempo por causa da nossa organização. Senão fica difícil. A gente vai, de repente, eu corrigir um projeto, que a Carla também está corrigindo, que a Andressa também está corrigindo, né? Aí acaba atrasando um pouco o trabalho da gente. Eduardo. Eduardo, e dá o cara. Aí já... Então, a gente não pode obrigar. Né? A gente não pode dar atribuição para a secretaria. Isso até pode vir no projeto, mas de uma forma sutil, entendeu? Eu não faria dessa forma. Eu colocaria, torna obrigatória a distribuição de livros didáticos para alunos de segundo grau no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Uma questão. E lá embaixo no projeto, você pode botar o Poder Executivo, poderá, enfim, isso tem que ficar meio que embutido, você não pode obrigar diretamente. Eduardo, você fez uma pesquisa aí, esse projeto, qual a situação dele? Você viu lá no final, ele está arquivado, ele se transformou em lei, porque muitas vezes na Comissão de Constituição e Justiça, nós estudamos isso, né? Esse projeto ele é transformado em uma indicação, que a gente chama, né? Porque você não pode obrigar o executivo a fazer isso. Aí eu vi que você fez uma pesquisa de um projeto, e de 2001. Aí você tem o resultado, a gente pode até depois buscar. Sim. E nós estamos em 2025. De lá para cá, o posicionamento da CCJ com relação a projetos de lei mudou muito, tá? Eu posso dizer, Carla, também, que nós estávamos aqui nessa época. Em 2011, porque a legislatura é a cada 4 anos, esse tipo de projeto passaria. Hoje não passa mais. Hoje não. Então, à medida que os anos vão se passando, a Comissão de Constituição e Justiça ela também muda, tá? Então, a comissão hoje ela não admite mais essa obrigatoriedade para a Secretaria de Estado. Isso é uma responsabilidade do governador. Vou fazer a pergunta, vou falar da pergunta aqui e a Carla responde. Como funcionam as comissões? Como vamos debater e questionar os projetos? Eles querem saber da comissão do PJ. Aquelas 3 comissões. Explica melhor essa parte. Se for da lei, já explico. Então, pessoal, os projetos vão para um livro, né? E nesse livro, esse livro, melhor dizendo, vai ser distribuído para todos os PJs e em 2 dias vão se reunir 3 comissões. O seu projeto não vai estar na comissão que você estiver. Então, ou seja, seu projeto vai estar sendo discutido em uma outra comissão. Cada comissão é eleito um relator, né? Que é aquela pessoa que vai fazer uma leitura do projeto e, feita a leitura do projeto, ele vai colocar em votação. Mas antes disso, em uma reunião, a reunião que acontece aqui na própria ELERJ, no 2º andar aqui, onde nós estamos, vocês vão ter a oportunidade de fazer a discussão para todos os colegas de vocês falar, de defender o projeto de vocês, tá? Então, é feita uma reunião com todos os PJs, cada um vai ter um tempo cronometrado ali, porque são muitos, né? E aí você vai fazer a defesa do seu projeto. Na comissão, você não vai ter mais essa oportunidade. Você vai ter um relator que vai fazer a leitura do projeto e vai proferir o voto. E os demais membros da comissão podem acompanhar ele ou não. Sendo que, de todos os projetos apresentados, vão sair 3 de cada comissão. Total de 9 para serem votados na sexta-feira no plenário. Consegui responder, Rafaela? Sim, você me diz aí. Bom, já foi? Como a participação dos jovens no debate sobre as leis pode contribuir para que as leis sejam mais justas, né? Eu acho ótima essa ideia. Você pensou em fazer projeto de lei sobre isso? Ela está fazendo, na verdade, uma pergunta, né? Não, do Lucas. Não é uma pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta. Como a participação dos jovens no debate sobre as leis pode contribuir para as leis mais justas e eficazes? Eu acho que toda sugestão é positiva, né? Baseado no que vocês sugerirem, se forem
a gente pode tentar alterar alguma lei, enfim, para aprimorar, aperfeiçoar, enfim. Ô, Lucas, eu Tudo acho que depende da ideia, né? no âmbito, desculpa, cara. Eu acho que no âmbito escolar você pode promover debates, você pode contar, e a nossa gestora não está presente aqui, mas a Brenda, que é a fiscal, está no Parlamento Juvenil, e você pode fazer contato com o Parlamento Juvenil, você pode pedir a participação do Parlamento Juvenil na sua escola, você pode trazer um tema que você queira discutir com outros colegas de sala de aula, levar um professor do parlamento, levar um técnico do gabinete para ajudar vocês. Eu acho que você precisa fazer exatamente isso aí, essa ideia sua de estar incentivando, falando com seus colegas, falando com a sua direção. Você pode também usar aqui o canal da Assembleia Legislativa, pode usar o canal do gabinete do deputado Daniel Libreron, você vai ser sempre muito bem recebido aqui, entendeu? Então, acho que o caminho é esse. O caminho é sair daquela zona de conforto e se movimentar. Olha, eu estou com um tema aqui que eu gostaria muito que fosse discutido na minha escola. Vai na sua direção, conversa com a diretora. Professora, consigo reunir aqui a minha turma para falar sobre esse assunto? Poxa, consegue. Vai no Parlamento Juvenil, conversa com o Parlamento. O Parlamento tem disponibilidade de vir até aqui para falar sobre esse assunto? Ou teria disponibilidade de ir até aí para conversar com algum técnico do gabinete? É bem por aí, tá? A gente está aberto para poder ajudar vocês em tudo que for preciso. E a gente sabe que quando a juventude está em busca disso aí, a gente sabe que há uma melhora na qualidade de vida para as pessoas, para os cidadãos aqui do Estado. Da Letícia Lopes. A lei existente de saúde mental é muito vaga. Ela é de 2021. Não vejo em prática e nem sendo algo obrigatório nas escolas. Seria possível fazer uma alteração como se fosse obrigatório esse espaço de saúde mental? Então, a Carla já falou aqui, né? Provavelmente seja um programa, porque você está aí tratando de questões ligadas à Secretaria de Educação, que é de responsabilidade do governador do Estado, e aí depende do governador fazer isso. Agora, se você está achando que é uma lei vaga, Faz uma alteração. faz uma alteração de lei, tá? E pode Tudo é a melhorar. forma como você vai colocar. Aí, Mas eu responde. acho bem interessante, sim, a ideia é boa. Acho que você deva prosseguir e mandar para a gente dar uma olhada. Quanto tempo nós teremos para defender o nosso projeto? Eu acredito que seja no máximo de 3 a 5 minutos. Deve estar no regimento deles, não? Não me lembro, mas flexibilizando muito 5 minutos. Que, imagina só, são mais de 90 PJs. Se cada um apresentar um projeto, você multiplica 5 minutos, né? Mas vão ter parlamentares que vão fazer em coautoria, em conjunto. Então, regimentalmente, deve ser em torno de 3 a 5, não passa disso, de 3 a 5 minutos. Gostaria de saber qual será o procedimento adotado durante a apresentação do projeto de lei. Será necessário realizar a leitura do documento diretamente pelo celular ou será da entrega? Vocês vão estar respondendo aqui a Kathleen. Kathleen, você vai estar com o caderno de projeto de lei em mãos, tá? E aí você vai fazer uma leitura diretamente do caderno, tá bom? Carlos. Projeto de lei, encontrei pesquisas estatísticas na internet que comprovam as minhas ideias. Para saber se eu coloco alguma referência, eu poderia apenas citá-las. Não, você pode citar, na justificativa, você pode citar as referências. Como o doutor Alessandro falou, é sempre bom colocar dados estatísticos, né, na justificativa. Legal? Ele respondeu aí, 3 minutos. Eu ia falar com relação à questão do tempo, que pelo menos a gente aqui no dia a dia está tudo no regimento, o tempo que a pessoa tem para falar, para defender. Mais perguntas? Como garantir que as leis sejam acessíveis e compreensíveis para todos os cidadãos, incluindo os jovens? Começando com a proposição do projeto de lei, aquilo que eu falei, tem que ser claro, não adianta você colocar um texto com 1 milhão de artigos que não expliquem exatamente o que você quer. A clareza, eu acho que é o ponto de partida para isso aí. Deixa eu só voltar aqui, tem uma pergunta que uma própria PJ nos respondeu, é porque a gente precisa tratar, a Brenda estava conversando comigo aqui, do tempo regimental do plenário, do tempo regimental das comissões e do tempo regimental da apresentação do projeto, tá? Mas ela já respondeu que são 3 minutos, 3 minutos, tá bom?
E são 3 situações. Primeiro, vocês vão estar todos juntos falando do projeto de lei de vocês. Num segundo momento, esse projeto vai para as comissões, para ser votado lá. E, por último, ele vai ser votado em plenário, tá? Então, esse momento de apresentação do projeto de lei, é onde vocês vão estar com todos os PJs de 3 minutos. Obrigado, tá? Quem me ajudou aí na resposta? Tailane de Macaé. Tailândia. Tailane de Macaé. Não estava com você, Tailane. Eu estava em Campos, mas vamos estar aí na semana parlamentar, tá bom? Muito obrigado. E parabéns, porque é bom lembrar também, né, Tailane? Provavelmente você está com aquele caderninho menor que fala do regimento do Parlamento Juvenil, que foi distribuído para vocês na capacitação presencial, tá? Façam uma leitura desse livrinho, tá? Juntamente com o maior, e ali vocês têm todas as informações. Está pedindo seu número. Aí com a tia Brenda passa, Ela não vai tem colocar problema. no grupo. Pergunta a ele qual é o professor dele. Vou conferir aqui agora. Aí, Tia Brenda vai ver aqui porque você quer meu número. Se eu sou seu professor, não. Ai, ai, mas olha, Tailane. ele é Tailane. o senhor. Ué, mas a Tailane é de onde? Não, Tayan. Tayan. Ah, desculpa, Tayan. A Tailane foi a que respondeu dos 3 minutos, né? Tayan, com certeza. Já Manda tá o pra ele telefone agora. aí, tá? E pode fazer contato, tá bom? E vocês que estão aí nos acompanhando, aproveitem o gancho da colega que foi lá no livrinho, viu o regimento, viu a questão do tempo, tá? São muitas informações para que nós estejamos passando para vocês. E cada edição do PJ ele tem um critério que pode ser flexibilizado, né? Em 2023, eu estava à frente da gestão do PJ, eu flexibilizei um pouquinho, porque os PJs estavam com um pouco de dificuldade de falar sobre o projeto em 3 minutos. E aí, com a autorização do coordenador, o deputado Daniel Librelon, e nós tínhamos aí um tempo, aí nós deixamos de 3, passamos para 5 minutos, tá? Isso tudo vai também da compreensão e da colaboração de vocês, tá? Tem alguns projetos que são mais longos, outros são menores um pouquinho, então a gente vai ajustando o tempo para ninguém ficar sem falar sobre o seu projeto. Não, Breno. Mais alguma observação que a gente possa estar fazendo? A questão do prazo de entrega já foi falado. A questão do arquivo, onde vocês vão elaborar, né, colocar a ideia de vocês, o projeto de lei, já foi encaminhado, tá? Os professores estão disponíveis, claro, tem um horário aí, tá bom? Um horário para que vocês façam contato com os professores, para tirarem as dúvidas de vocês. Não comecem a fazer nada sem antes tirar dúvida, tá? Porque tivemos aí uma questão, né, cara, envolvendo a possibilidade de inserir um conteúdo de direito constitucional, né, Isso. através de projeto de lei. Nós sabemos que isso demanda uma mudança que vem lá da União Federal, que estabelece lá as diretrizes do ensino nacional. Então, nós não podemos aqui no Estado fazer isso, tá bom? Eu até sugeria a pessoa que me procurou, porque eu vi que tinha uma lei estadual que falava um pouco do currículo, e daí eu sugeri que ele pudesse até pensar em fazer uma alteração. Nem sabia se tinha essa coisa do direito constitucional ali, mas pedi para ele pesquisar. Entendi. Vocês dariam para quanto o que fica Tem que dizer que dica. preparação dos PJs para o ambiente da LERJ. Olha, Tayan, meu amigo, aqui a chapa vai esquentar, é uma semana. Então, a recomendação que nós damos, né, inclusive nas capacitações presenciais, é que vocês comecem a se preparar desde já, tá? Já chego aqui afiado. Então, se você quer ser candidato à presidência ou compor a mesa diretora, você já chega com o seu discurso pronto, já tenta conversar com seus colegas no ônibus, conversar com outros colegas. Se você tem o seu projeto, você não vai deixar para estudar o seu projeto na semana parlamentar, que é uma semana muito ativa, de muitos compromissos. Então, você já vem com ele estudado, né? Faz o teu projeto, estuda o teu projeto, pensa na sua fala, ensaia a sua fala, vê de que forma você pode convencer seus colegas
Aqui a semana é muito corrida, tá? É uma atividade atrás da outra, vocês acordam muito cedo. Isso não cabe a mim falar, porque a gente tem que falar especificamente do projeto de lei, mas eu posso dizer para você que é uma semana bem corrida. Então, você tem que fazer isso. Aconselho que você faça tudo isso antes, já traga tudo pronto. Sim, a eleição da mesa diretora é feita no mesmo dia da posse. E a diplomação. Tudo no mesmo dia. Uma dica para os que estão aqui. Tá Quando dando a dica. forem defender seus projetos, façam em um caderno. Leia e tente memorizar em 3 minutos, para quando chegar lá estar no tempo certo. É um nome um pouco complicado. Tailândia. É isso aí. O que acontece? O X da questão é a justificativa, tá? Se você fizer uma justificativa bem elaborada, bem enxuta, bem organizada, com dados estatísticos que você pode colocar, com referências, muito importante, de onde você tirou aquele dado estatístico, qual foi a fonte. Isso aí vai ajudar bastante. Você não vai precisar ficar lendo o teu projeto todo. Você lê a tua ementa lá e já cai na justificativa, tá? Eu vou ler aqui a pergunta e vou deixar a Carla responder. O meu projeto de lei é sobre igualdade e inclusão, só que eu quero focar somente no requisito de pessoas negras e trans. Isso é possível? Sim, Gustavo, acredito que sim. é possível, mas você já pesquisou? Você já viu lá no Google, colocar lá projeto de lei sobre igualdade e inclusão, aí bota lá pessoas negras e trans, alerge. É grande, né? Um pouco grande, você pode colocar dessa forma. Faz uma pesquisa que eu acredito que já tenha legislação falando a respeito desse assunto, tá? Se houver a legislação, ver se do que já existe, se você consegue modificar alguma coisa para atender a sua ideia. Fechou? Estamos com quantos aí? Continuar. Pessoal, mais alguma dúvida? Referente à elaboração do projeto. Estamos com prazo curto. Hoje é dia 20. Caramba, O prazo está curto e temos o prazo está projetos. muito curto e tem muita coisa para fazer, hein? Então, vamos acelerar o passo, porque isso tem que vir para a gente aqui. A gente precisa adequar, corrigir, encaminhar de volta para que vocês encaminhem para o canal específico, por onde vai ser. A Brenda vai direcionar vocês para encaminhar o projeto. Depois de encaminhado, não tem mais como mudar, tá? Isso foi muito perguntado na manhã. Ah, eu posso alterar enquanto não encaminhar definitivamente? Sim. No dia 2, do dia 2 para frente, não tem mais como mudar. Tá bom? Então, encaminhou. Agora você pode mandar, desistir, mudar de ideia, voltar, consertar. Agora, dia 2 não vai mais ser possível. Encaminhou daquele jeito que ele vai ficar. E pense que o projeto vai para um livro, esse livro fica registrado aqui, esse livro depois é distribuído para todos os colegas de vocês, os PJs. Então, se fazer um projeto bem elaborado, bem detalhado, dentro da fonte, né, de tamanho, a letra, isso é muito importante para ficar um projeto apresentável. Tá? Às vezes a ideia é boa, mas o projeto não está bem apresentado. Então, vamos reforçar aqui. Foco, competência. Estamos dentro do Estado, né? A gente tem que focar nisso, questão da competência. E depois, dentro do Estado, a questão da competência dos entes, se é legislativo, executivo ou judiciário, como nós falamos nas capacitações. Vamos lá, Mariana. Meu projeto já existe, mas é antigo, mas queria mudar ele. Só que vi que tem um outro projeto, já com modificação no caso, e que tenha aula de vestibular nas escolas. De repente, era melhor pensar numa outra ideia, como já tem um projeto falando sobre isso, né? Você tem uma lei e já tem um projeto de lei mudando a lei, no mesmo assunto que você quer tratar. Aí, se você quiser fazer um projeto parecido, você pode, porque o projeto ainda não é lei, esse de alteração. Mas você corre o risco de, na semana parlamentar, um colega seu questionar.
Olha, o projeto dela já tem um projeto de lei igual. Não era nem para existir. O colega pode questionar isso, tá bom? Tenta aí uma outra ideia ou tenta mudar alguma coisa que esse projeto de lei não mudou. Beleza? Você não pode mudar o projeto de lei, Mariana, porque o projeto de lei não é lei ainda. Só pode mudar uma lei já Você pode existente. apresentar um outro projeto fazendo outras mudanças nessa lei. Aí pode. Você só tem que pensar isso que o doutor Alessandro falou, de você apresentar um projeto muito parecido com o que já existe e seus amigos na hora questionarem, entendeu? E, de repente, seu projeto não ser aprovado por conta disso. Então, eu, Carla, tentaria mudar. Caso você tenha muita dificuldade e realmente não tenha outra ideia, ok. Mas se puder mudar, É isso aí, pessoal. A gente tem aí, hoje, dia 20, né? Até o dia 2, em dias corridos, nós temos aí 11 dias para que isso tudo aconteça. Então, vocês vão se debruçar do lado de vocês aí e nós vamos nos debruçar do nosso lado aqui. A gente sabe que é um trabalho bastante exaustivo, porque são muitos projetos. Todos vão ter que estar em condições de serem apresentados até o dia 1º. Então, peço que vocês agilizem. Nós temos poucos projetos que foram apresentados até agora, um universo de mais de 90 PJs, nós temos poucos projetos, e essa semana a gente vai ter que dar uma acelerada nisso aí e botar isso para andar, para que a gente esteja em condições de apresentar todos eles. Eu falei no começo aqui que a apresentação do projeto de lei é um requisito para que você esteja na semana parlamentar, tá? Então é importante que você apresente o seu projeto de lei ou se associe a alguém que já esteja com o projeto de lei em andamento. Então, ou você faz o teu, ou você busca ajuda e 2 ou 3 ou 4 juntos fazem um, tá bom? Senão, você vai ter problema para estar aqui na semana parlamentar. Áreas que vocês podem explorar para poder fazer o projeto de lei de vocês. Nós temos a área da educação, nós temos a área da saúde, nós temos a área do meio ambiente, nós temos a área, como a Carla colocou aqui, direito do consumidor, nós temos direito dos animais, nós temos direito da mulher, direito de criança e adolescente. Outra dica aqui, você pode também pesquisar em outras assembleias legislativas. Então, você pode ir lá para a Assembleia Legislativa de São Paulo, vai pesquisar os projetos lá. Pode ser que tenha um projeto lá que ainda não tem aqui. Aí você pode aproveitar também. São Paulo, Rio Grande do Sul, e por aí vai, todos os estados da federação. entendi a pergunta do Autismo ele se enquadra em qual tipo de área, né? Pessoas com Pessoas com deficiência. deficiência. Vamos lá. Pessoas com deficiência. Nós temos muitos projetos de lei e já algumas leis aprovadas voltadas para as pessoas com deficiência. Vale a pena você colocar lá, coloca na busca, né? Ó, projeto de lei, aí você bota autismo alérgico. Aí vai aparecer tudo que Pronto. tem sobre. Só você fazer isso aqui na busca, já vai aparecer tudo que tem. Tá? Por que você coloca alérgico? O teu foco é aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Ou você pode colocar na sua busca lei, autismo, Rio de Janeiro. Vai aparecer também. Já posso te adiantar que é um tema de um número bem expressivo de leis e de projetos de leis. Bem expressivo. Então, vale a pena você pesquisar, de repente, para ver Alteração. alguma alteração de lei que já exista. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos perguntar, porque é a oportunidade que vocês têm. Daqui a pouco nós vamos encerrar. E aí,
Vocês vão perder a oportunidade de tirar a dúvida de vocês aqui, tá bom? Vamos amadurecer as ideias, vamos tirar as dúvidas, vamos construir o projeto. Nós temos aí, eu não fazia ideia agora fazendo o cálculo aqui, né, Suzy? Nós temos 11 dias. É pouco, gente, pouco mais de uma semana. Eu tenho que se debruçar com força aí. Quantos projetos? Quais palavras-chave posso utilizar para dizer que há um programa? Ah, sim, eu falei sobre isso na aula. João Lucas, quando você fizer o programa, você não vai poder criar obrigação, entendeu? Então, é muito comum você usar, você deve ver aí, qualquer projeto que você pesquisar que fala de programa, você tem essa palavra aqui chamada poderá, né? Porque você não obriga o Poder Executivo. O Poder Executivo poderá, a Secretaria poderá, tá? Mas não se preocupe com isso. Faz o teu projeto e esses ajustes nós vamos ajudar vocês. Tá bom? Pode ir fazendo aí que a gente ajuda. Posso citar notícias que falam sobre o que estou falando na justificativa? Com certeza. Deve. Isso aí certamente vai dar um plus no teu projeto. Uma situação que ocorreu no dia a dia aqui no Estado, que vem já acontecendo, ou que já aconteceu. Eu cheguei a dizer para vocês nas capacitações, pessoal, foquem nos noticiários. Nos noticiários podem surgir ideias que podem se transformar em projetos e posteriormente leis. Então, o noticiário é o dia a dia da população, é o que está acontecendo. As reclamações que a população tem, os anseios da população, os desejos, tudo ali vem no noticiário, do dia a dia, tá? Pode sim. Podemos usar gráfico, até mesmo dado? Pode, mas como a Carla falou aqui, tenta ser o mais objetivo possível para você poder fazer uma boa defesa do seu projeto, senão você vai ter muita coisa para ler em um curto espaço de tempo, tá bom? Quais meios podem ser utilizados para aprimorar um projeto de lei? Eu não entendi muito bem. Joyce, você já tem um projeto e você quer aprimorar ele? Seria isso? Ou você quer fazer uma mudança de uma lei? Depois você esclarece para mim. Aprimorar o seu projeto é você ser objetiva, usar uma linguagem que todos entendam, técnica, porém, uma linguagem que todos entendam. Normalmente é bom você fazer pesquisas sobre o assunto. Então, se eu quero fazer um projeto sobre, exemplo, população em situação de rua, eu vou entrar no Google, eu vou jogar população em situação de rua e pesquiso sobre o que já tem sido feito. A partir daí surgem ideias na nossa cabeça, a partir da leitura, da pesquisa, enfim, isso vai ajudar a melhorar. Procurar em outras casas legislativas, como o doutor Alessandro falou, é uma coisa que a gente faz sempre. Às vezes tem uma boa ideia em outro estado. E aí não tem problema, assim como eles vêm aqui, pegam ideias nossas e fazem em outras assembleias, a gente pode pegar deles também e fazer aqui, desde que já não exista. Então, isso é uma boa ideia também. Ô, Catherine, essa questão de como vai ser na hora das apresentações, eu vou deixar isso para semana parlamentar, ou a Não precisa se Brenda talvez já preocupar te tenha essa resposta, porque isso depende muito do local onde vocês vão estar, esses grupos podem estar divididos, entendeu? Então, assim, se vai chamar pelo nome, ou se vai chamar ou será por ordem alfabética, ou será por ordem de projetos, isso aí é uma decisão que a gestão do parlamento, ela vai certamente tomar na semana, tá? Porque isso vai depender muito de onde vocês vão estar. Normalmente é a leitura do projeto e defesa da ideia, mas com palavras. Mas ela quer saber aqui como vai ser chamado, se é por ordem alfabética ou algo do tipo. A gente tem feito por ordem alfabética dos municípios, mas não sei se vai ser mantido Isso assim. pode ser mudado, Não sei entendeu? como é que vai ser exatamente. Mas certamente você será informada antes, porque todo o roteiro do dia seguinte, ele é passado para vocês um dia antes, tá bom? Perdão de retomar a pergunta, sem problema, Letícia. Poderia me dar um exemplo de alteração de um artigo de lei? Então, foi enviado para vocês. Foi enviado para vocês um modelo, né, de um projeto, de uma alteração de projeto de lei. Confere? Tá? Depois, todos os grupos receberam, Letícia. Qualquer coisa, é só falar com a tia Brenda que ela manda para você de novo. Então, a gente pode mandar mais um exemplo. Se você Pode quiser mandar mais também. um exemplo também. Mas se você colocar lá no site de pesquisa, colocar Alteração. projeto, se você botar assim, Letícia, ó, projeto de alteração
de lei Aparece. Alerj. Vão aparecer inúmeros projetos, tá? Se você fizer isso. Isso também funciona bem, gente. Você olhar projetos que já foram feitos aqui na casa e seguir como as pessoas fazem. Não precisa ser tão original assim, você pode copiar algumas coisas. Não é errado fazer isso. Você vai botar a sua ideia, mas seguindo a formatação do outro, a forma como ele escreve. Aí, você responde a Joyce. Joyce, pode ser em forma de cartaz, vídeos e explicações? Acho que ela está falando da defesa do projeto. Joyce, existe aqui uma regra, né, do Parlamento Juvenil, da forma como vocês devem apresentar o projeto de lei, da forma como você deve também falar sobre o projeto de lei. E é uma coisa bem formal. Você está num ambiente legislativo. Você vai reproduzir todo o passo a passo do que um deputado estadual vive aqui. Então, a maneira de você defender o seu projeto é você fazer uma leitura do seu projeto e explicar os motivos que você está propondo aquilo ali, tá bom? Qual o limite para a criação do nosso... Que tipo de limite? Não entendi, Lucas. Qual o limite para a criação do nosso projeto de lei? Você está falando de quê? De quantos? É um projeto por PJ. Slides também não pode, Lucas. Tá? Porque o que acontece? Nem os deputados fazem isso, por conta do tempo regimental. Isso é só na fala mesmo. Tá? É só na fala mesmo. Vai ter que convencer na justificativa. É o que eu falei, elabora bem a sua justificativa. Você elabora os Agora, argumentos, anota. você quer trazer um material complementar e distribuir para os seus colegas, aí você pode fazer, por sua conta. Se você quer falar com os seus colegas, convencer os seus colegas que o projeto é legal, se você tem informações, por sua conta, você pode fazer isso. Aqui, lá no hotel, por exemplo, onde vocês vão ficar, você pode conversar com seus colegas e no quarto, pô, estou aqui trazendo aqui uma foto aqui, um desenho aqui do meu projeto, uma explicação em forma de desenho, de ilustração do meu projeto. Aí é com você, tá? Aqui dentro do ambiente legislativo, você só vai ter mesmo o seu projeto para poder falar sobre ele. Tá bom? Algum aviso? Brenda, Suzy? Então, pessoal, Mais alguém quer perguntar? vou deixar aí um tempinho, tá? Para se tiver mais alguma dúvida. De qualquer forma, gente, obrigada pela atenção de vocês. Nós estamos aqui à disposição, como já tínhamos falado. Mandem os projetos, esclareçam as dúvidas, tá? Foi muito legal conversar hoje e tentar ajudar vocês, tá bom? Estou à disposição. Importante ressaltar que o deputado Daniel, ele tem uma equipe bastante técnica, bastante envolvida com o Parlamento Juvenil. Nós nos colocamos à disposição de vocês para fazer o melhor, mas é claro que a gente conta muito com a ajuda de vocês. Não dá para a gente fazer o trabalho de vocês, tá? Vocês é que vão fazer. Nós vamos apenas adequar, ajudar, melhorar, enquadrar naquilo que for necessário. O trabalho é de vocês. Então, assim, chegou uma pergunta para mim que foi a seguinte: você pode pesquisar para mim? Não, eu não posso pesquisar. Quem tem que pesquisar é você. Agora eu posso te ajudar. Como é que eu faço para pesquisar? Aí é diferente. Agora, eu não vou fazer o trabalho de vocês. PJ são vocês, tá? Nós vamos, claro, estar dando suporte para tirar dúvidas. É um tema complexo. Direito legislativo é complicado, constitucional também. Essa questão de competência é complicada até para os deputados da casa. Imaginem para vocês que estão chegando agora. Então, a gente está aqui, o deputado Daniel sabe dessas dificuldades e nos colocou à disposição de vocês. Mas para ajudar, para fazer o trabalho, vocês vão ter que fazer. Até porque no dia da defesa não vai ter titia Carla, nem titio Alessandro, nem titia Brenda para ajudar ninguém, não, nem titia Andressa. É vocês que vão defender o projeto de vocês. Então, como é que a gente vai fazer o trabalho de vocês agora e no dia lá da apresentação? Vocês vão estar sozinhos, entendeu? Então, vocês têm que procurar individualizar o trabalho o máximo possível. Deixar o mínimo para a gente. Alguns ajustes. Olha, eu não sei se isso aqui era artigo 1º ou 2º. Eu não sei se isso aqui, se a justificativa está grande demais. Isso aí nós vamos ajudar vocês. Tá?
Mas a elaboração, a pesquisa tem que ficar por conta de vocês, tá bom? Senão, lá na frente vai ficar difícil de vocês fazerem a defesa do projeto. Durante a semana parlamentar terão curso? Então, eu esqueci de pontuar uma observação, que essa aula hoje, essa aula online, ela trata especificamente da colaboração no sentido de ajudar vocês a elaborar o projeto de lei. A semana parlamentar em si, ela já não compete a nós falar sobre a semana parlamentar, tá? Nós nem temos essa informação, mas certamente a Brenda vai poder ajudar vocês, vai responder se vai ter algum curso ou se não vai ter, como é que isso vai ser, tá bom? Mas prepare-se para o melhor, com certeza, tá? Mas eu já não tenho como falar sobre isso, tá bom? Mais alguma coisa? Então, vou fazer aqui minha fala de despedida. Eu espero que todos tenham entendido bastante aí o que a gente deixou. Na verdade, é um tira-dúvida, né, gente? Nós passamos aí pela parte teórica na capacitação presencial, tivemos oportunidade de falar bastante. Alguns colegas de vocês já estão apresentando projetos, a gente está dando algumas dicas de como tem que ser melhor elaborado, melhor formatado, os ajustes que precisam ser feitos. Tentem aí agilizar o máximo possível, porque a gente aqui do outro lado também fica esperando que o projeto chegue para a gente poder ajustar e depois devolver para vocês sinalizando que está ok, tá? Então isso aí é muito importante, porque a gente é uma corrida contra o tempo. Não deixem para cima da hora, que isso vai causar um problema para vocês e para nós aqui, tá bom? Porque se todos os projetos estiverem, quase todos estiverem prontos, mas a gente precisa de todos para fazer o caderno de leis, a gente precisa de todos os projetos. Tem mais uma pergunta? Sendo um projeto bem elaborado, tem como fazer uma boa explicação e como poderá ser. Um projeto bem elaborado sobre assunto bem antigo. Sendo um projeto bem, tem como fazer uma boa explicação. Acho que era uma pergunta, e como pode ser? Que atualizar, será? Projeto bem antigo. Então, se for um projeto que virou lei, você pode pegar uma lei antiga e atualizar, aprimorar ela para os tempos atuais. Entendo isso. Projeto Joyce, a gente não entendeu bem sua pergunta. Você pode reformular ela para a gente poder te ajudar? Projeto antigo, a gente vai precisar ver qual a situação do projeto. Às vezes foi um projeto que ficou arquivado e o deputado não foi reeleito, e a gente pode tentar reapresentar, entendeu? De uma Joyce, você forma quer falar em áudio? A comunicação está informando aqui que você pode falar em áudio, para a gente tentar entender a sua pergunta. Não pode sair daqui com dúvida, tá? Vai abrir o áudio para você, Joyce. Você quer falar? Abriu o áudio aí, ó. Mas é o que a Carla Eu falou, né? perguntei como eu posso, tipo assim, elaborar um projeto bem antigo, de uma lei antiga, pela qual já tem. Só que como eu posso apresentar ela? Então, você vai ter que fazer alteração dessa lei, entendeu? A partir daquele modelinho que a gente mandou de alteração de lei, você pega essa lei antiga, é um ótimo caminho, e altera ela, moderniza, aperfeiçoa, coloca coisas mais atuais. Às vezes é uma lei antiga que está com... Outro dia eu peguei uma que falava pessoa portadora de deficiência. Hoje não é mais pessoa portadora de deficiência, né? É pessoa com deficiência. A pessoa pode alterar a lei e ajustar esse nome para a lei ficar atualizada. Então, é um caminho, entendeu? Eu acho que é um bom Sim. caminho, Joyce, você fazer pesquisas de legislações antigas que estão em vigor e atualizá-las. É um excelente caminho. A gente muda numa velocidade muito grande, né? São muitas mudanças e numa velocidade muito grande. Então, você pode fazer pesquisas de legislações aí de 10 anos atrás, de 2000, até mais, né? E atualizar essas legislações, porque tem realmente muitos pensam em criar uma lei nova, quando na verdade a gente precisa de atualizar leis
já estão em Exatamente. vigor, que já Temos existem. muitas leis. Acho que é um excelente caminho e isso fica também de dica para os demais colegas aí, tá bom? Sim. E também, como, tipo assim, que modos eu posso apresentar um projeto? Eu não entendi. Modo é o quê? Presencialmente, por escrito? Como você vai Sim, apresentar? Aqui, presencialmente? sim, como eu poderia apresentar ele no dia? Então, eu acho que você deve fazer uma boa justificativa. A justificativa é o motivo de você estar fazendo o projeto, tá? Você pode fazer uma leitura da sua justificativa. Seria um caminho. Mas você também pode pegar o seu projeto, a sua justificativa e fazer um resumo. E falar, no dia da apresentação, falar no seu resumo, do seu resumo. Só que você vai ter um tempo pequeno, então você vai ter que fazer um treinamento. Você vai pegar o seu resumo ou a sua justificativa e em casa você vai cronometrar um tempo de 3 minutos. Aí você vai adequando a sua fala ao tempo que você tem. Isso fique também de dica para os outros colegas. Vão fazer um treinamento do tempo que vocês têm com a fala que vocês vão fazer. Tá? Porque senão você começa a falar do teu projeto, aí daqui a pouco o presidente da mesa fala assim, olha, tempo encerrado. Você não pode falar mais nada. Você vai ter que parar de falar e dar a vez para o outro colega, porque o seu tempo regimental esgotou. Tá? Então, vocês têm que treinar a fala de vocês ao tempo que vocês vão ter. Tá bom? Tayana está perguntando a respeito da Comissão de Gestão Legislativa. Suzy me explicou que gestão legislativa é a equipe que trabalha. Eu estou vendo que você está olhando aí o regimento, né? A Comissão de Gestão Legislativa ela é formada pela equipe do Parlamento Juvenil e a equipe da SEDUC. Tá? São os gestores, né, os coordenadores que vão estar na semana parlamentar com vocês. Tá bom? Todas as decisões são tomadas pela equipe, pela Comissão Legislativa. Quais são as comissões? Calma. Bom, tecnicamente falando, nós temos várias comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Saúde. 37. 37 comissões. Alerta. Mas, na semana de vocês, vão ser formadas 3 comissões. Não tem denominação. Tá? A comissão que é da saúde, da educação, não tem como fazer essa denominação, Não tem tempo porque hábil. são projetos diversos. Tá? Vamos dizer que são 3 comissões mistas. Não tem como fazer denominação de nome, porque são três comissões para votar em todos os projetos num tempo muito curto. Tá? Aí não tem como passar de saúde para educação, de educação para orçamento. Não tem como fazer isso. Então, aí é o caminho normal de um projeto de lei, que leva muitas vezes anos para ser votado. Aqui vai ser tudo em uma semana. Oi? Bom, então, vamos nos ver aí na semana parlamentar. Quem não conseguiu acesso hoje, tem a oportunidade de participar da capacitação amanhã. A capacitação online são dicas, né, e esclarecimentos que nós vamos prestando. Não tem uma didática de aula como foi na capacitação presencial. A gente está aqui para isso mesmo, para tirar dúvidas de vocês, esclarecimentos, até para vocês terem a oportunidade de nos conhecer, porque muitos não conhecem a Carla, muitos não me conhecem, porque a capacitação foi feita pela Andressa. Amanhã, alguns que me conhecem vão conhecer a Andressa, vão conhecer a Carla, e é isso aí, tá? Então, a gente segue com o nosso WhatsApp aberto, os grupos estão formados. Foco para quem você vai enviar o projeto. Antes de você elaborar o projeto, faz a sua pesquisa, tire suas dúvidas, porque você, de repente, vai ter um trabalho e, no final, eu vou falar para você que isso aqui vai dar ruim. Não vai para frente, não, porque isso aqui a competência é da União, não é do Estado. Então, tira suas dúvidas primeiro, antes de você fazer a elaboração do seu projeto. Tá? Queria agradecer aqui a toda a equipe da comunicação, do PJ, que estão aqui por trás nos dando todo o apoio.
estender meus agradecimentos aqui ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, ao coordenador do projeto Parlamento Juvenil, deputado Daniel Librelon, e a secretária de Educação, professora Roberta, tá? E vamos ficando por aqui. Demais dúvidas e complementos aí, vocês podem tirar pelo WhatsApp, tá? E a gente vai estar aí acompanhando vocês. E parabéns aos eleitos, parabéns também aos suplentes, né? Que vem aí fazendo um trabalho bastante interessante, muito bacana. E eu sempre digo que a participação do suplente também é muito importante, porque eu enfatizo bastante que o suplente é o jogador reserva, né? Até os momentos finais, o suplente pode ser chamado para atender uma substituição. O suplente pode ajudar o eleito no projeto, o nome dele vai ficar constando. E o suplente ele participou do processo eleitoral e foi eleito na condição de suplente. Tá? Então, isso aí é muito importante, é importante valorizar também. Recebi a informação aqui também que, caso o suplente não esteja ainda no terceiro ano do ensino médio, ele pode concorrer nas próximas eleições do Parlamento Juvenil. Tá bom? Então, suplente, parabenizo você também, tá? Por estar aqui acompanhando, incentivando e participando do projeto. Tá? A única diferença é que você não vai estar aqui na semana parlamentar, mas tire proveito das questões que estão sendo colocadas e das oportunidades que estão sendo dadas. Aproveita aquilo que está sendo dado. Tá? E aos eleitos, além de tudo isso, vão ter a semana parlamentar. Tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos que vamos aí acelerar com esses projetos de lei para que a gente consiga terminar tudo em tempo hábil, tá? Boa tarde a todos e aqui eu me despeço. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.